Olá, amigos, tudo bem? Eu sou o Dr. Saraiva, estou aqui mais uma vez nessa empreitada aí de comentar algumas leis a respeito deste momento, na situação que vivemos do coronavírus, da Covid-19 e as leis que ingressaram aí no direito brasileiro nesse momento para enfrentarmos essa dificuldade. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a Lei 13982 de 2020, lei essa que ingressou no direito brasileiro exatamente para dar um fôlego aí ao segurado da Previdência Social e também trabalhou bastante a questão do benefício assistencial. São essas questões que a gente vai discutir um pouquinho hoje aqui. Mas antes eu vou te convidar para me seguir lá nas redes sociais, todos como Dr. Saraiva, YouTube, Facebook, Instagram, e também estou no WhatsApp 995 14 4182. Se você quiser me seguir lá no escritório, advocaciasaraiva.com.br, e ainda estou no LinkedIn, tá bom? Eu agradeço desde já a todos. Vamos começar aqui um pouquinho a respeito de como surgiu essas questões do benefício assistencial nesse momento aqui no direito brasileiro. Quais são as novidades que a Lei 13982 de 2020 trouxe para o direito brasileiro, principalmente com relação ao benefício assistencial? Sem antes, eu não podendo deixar passar, a questão das duas leis. Por que duas leis trataram do mesmo assunto? A Lei 13981 e a Lei 13982. Pois bem, a Lei 13981, ela foi publicada com o objetivo de tratar da questão da miserabilidade da pessoa que tem direito ao benefício assistencial. E quem são as pessoas que têm direito ao benefício assistencial? O idoso, acima de 65 anos, e o deficiente físico. Essas questões, elas são regulamentadas pela Constituição Federal, lá no artigo 203, inciso 5, que regulamenta, que alicerça essa questão do benefício assistencial, e o regulamento está na Lei 8742 de 93, e foi exatamente essa lei que a Lei 13982 alterou algumas questões, a gente vai ver passo a passo. Mas o que aconteceu com a Lei 13981? Ela perdeu a validade, porque ela teve um curto espaço de tempo, ela tratava da questão da miserabilidade, aumentava a questão da renda per capita de um quarto do salário mínimo para meio salário mínimo. Ocorre que essa lei, ao chegar no Planalto, ela foi vetada, foi vetada pelo presidente da República. Então, nesse momento, ela sofre ela volta para o Congresso Nacional e ela sofre aí o veto do presidente da República, ele sofre aí um revés. Então, a lei ela termina sendo publicada pelo Congresso Nacional, pelo vice-presidente do Senado, tá certo? Então, ela tratava exatamente da questão da miserabilidade, e essa questão que a gente vai tratar aqui hoje, começando exatamente por esse critério da miserabilidade. Quem tem direito ao benefício assistencial, a gente já falou aqui, é o deficiente físico e o idoso acima de 65 anos. Não é um benefício simples de ser concedido, mas acredito eu que com essa lei 13982, ele ficou um pouquinho mais simples. Então esse benefício ele é codificado, ele recebe um código quando requerido e concedido administrativamente pelo INSS. Então o código para o deficiente, para o benefício assistencial concedido ao deficiente é o B87 e para o idoso é o B88. Então vamos lá. O artigo 20 ele sofreu uma alteração na Lei 13982, então o que está valendo é a Lei 13982, porque a Lei 13981 ela perdeu totalmente a validade, ela teve um curto espaço de tempo aqui no direito brasileiro, ou seja, ela não existe para fim jurídico. O ministro Gilmar Mendes concedeu a liminar e logo imediato entrou em cena a Lei 13982, tá certo? Então o artigo 20 da Lei o artigo 20 da Lei 8742 de 93, alterado pela Lei 13982 de 2020, ele trata exatamente da questão da miserabilidade, do critério da renda per capita para se conseguir o benefício assistencial. Então, na redação original, o parágrafo 3º, ele fala que considera-se incapaz de prover a manutenção da pessoa com deficiência ou idosa a família cuja renda mensal per capita seja
seja inferior a 1/4 do salário mínimo. E o que a lei 13.982 nos traz? Ela nos traz que igual ou inferior. Olha que vantagem para o segurado, para as pessoas que têm direito ao benefício assistencial, o idoso ou o deficiente físico. Por quê? Antes, na redação original, não existia a palavra igual. É exatamente aqui que está a novidade, na redação do artigo 20, alterado pela lei 13.982. Por quê? Hoje a renda pode ser igual ou inferior a 1/4 do salário mínimo. A grande discussão alguém pode se questionar, mas por que é novidade? Porque igual é uma questão no direito muito complexa. Vou dar um exemplo, numa casa que tem 4 pessoas, se uma só ganha um salário mínimo, se você discute essa questão inferior, talvez você tenha dificuldade de conseguir o benefício. Então, para fins de concessão do benefício, foi importante essa alteração. Eu queria acrescentar aqui um pouquinho quem são as pessoas e de que forma que pode se conseguir esse benefício. O benefício assistencial, ao contrário do que parece, ele é apenas gerenciado, ele é apenas operacionalizado pelo INSS. Ele é um benefício assistencial. O que é o benefício assistencial? O benefício assistencial é essa previsão que acabamos de falar aqui. Ele tem previsão na lei da LOAS, Lei Orgânica da Assistência Social. O INSS trata de benefícios previdenciários, mas por uma questão política também trata da concessão, da operacionalização do benefício assistencial. São institutos, são benefícios que têm naturezas distintas, tá certo? Então, o critério, a novidade número 1 dessa lei foi, lá no inciso 1 do parágrafo 3º do artigo 20, trazer igual ou inferior a 1/4 do salário mínimo, com uma regrinha até dezembro de 2020. Então, se você preencher esse requisito, nesse momento que a gente está vivendo, se você tem acima de 65 anos ou é deficiente físico, você tem direito ao benefício assistencial no importe de um salário mínimo que é pago pela assistência social e operacionalizado pelo INSS, pela Previdência Social, tá certo? Esse benefício, essa questão do igual ou inferior a 1/4 do salário mínimo, ela permanecerá até 31 de dezembro de 2020. E depois de 2020, o que acontecerá? Ninguém sabe. A mesma situação do veto que existiu na Lei 13.981 pode acontecer aqui, ou pode-se vir uma outra lei para regulamentar essa questão da data aqui, do critério de miserabilidade até 31 de dezembro de 2020. Essa é a primeira novidade. Vamos para a segunda novidade da Lei 13.982 de 2020. Pagamento do benefício assistencial a mais de um membro da mesma família. O pagamento, de acordo com a lei da LOAS, a 8742 de 93, ele é pago apenas um membro da mesma família. Era pago apenas, na sua redação original, é pago apenas a uma pessoa da mesma família. Isso dificulta bastante, porque se a gente verificar, geralmente a segunda pessoa, mesmo que preencha totalmente o requisito, seja maior de 65 anos, ou menor, ou deficiente físico, mesmo assim não consegue preencher o requisito para o recebimento. A Lei 13.982, ela veio resolver essa questão. Essa questão também ela já havia sido, de certa forma, resolvida com relação ao idoso pelo Estatuto do Idoso. Só que o Estatuto do Idoso, ele tratou apenas do idoso, ele não tratou do deficiente. Esperava-se muito que o deficiente, na questão do benefício assistencial, ele não tratou do benefício assistencial para o deficiente, tratou apenas para o idoso. Então o artigo 34 do Estatuto do Idoso, ele fala lá no parágrafo único que o benefício já concedido a qualquer membro da família nos termos do caput não será computado para os fins do cálculo de renda familiar per capita que se refere a LOAS. Ou seja, se dois idosos na mesma casa preenchessem os requisitos, tranquilo. Mas se tivesse um idoso e um deficiente, o deficiente ficaria à mercê do benefício, porque nem a lei da LOAS e nem o Estatuto do Idoso tratou dessa questão para o pagamento de uma segunda pessoa, se não for na mesma
na mesma modalidade, ou deficiente ou idoso. Aí esperou-se muito, aguardou-se muito o Estatuto da Pessoa com Deficiência para resolver essa questão. Essa questão não foi resolvida e aí havia sempre um deslocamento, o INSS não concedia os benefícios eram deslocados ou as pessoas iam até a justiça para resolver essa questão do benefício ao deficiente, já tendo um beneficiário do mesmo benefício em casa, se fosse idoso ou deficiente físico. Então essas questões elas esbarraram sempre na via administrativa e chegavam sempre à justiça. Mas o que trouxe a lei aqui, a lei 13.982 que a gente está comentando, lá no parágrafo 14, ela fala do benefício e o parágrafo 5º que o benefício de prestação continuada será devido a mais de um membro da mesma família enquanto atendidos os requisitos exigidos na lei. Qual é o requisito exigido nesta lei? Apenas ser deficiente ou idoso, acima de 65 anos ou deficiente físico. Então, essa questão ela foi resolvida, ou seja, imagino eu que a partir de agora a Justiça não receberá mais tantos processos com relação a essa grande distorção que existia no direito brasileiro com relação ao benefício para dois membros da mesma família com situações distintas, o idoso e o deficiente. Então, colocado aqui na lei, imagino eu que vai ser sempre mais fácil na via administrativa para o idoso ou deficiente conseguir o benefício assistencial. Essa é a segunda novidade da lei, interessante e oportuna e de grande valia aqui para as pessoas, principalmente para o direito brasileiro, porque era uma falha e era uma reivindicação de todos, tá certo? A terceira hipótese, da lei 13.982, e que também é uma novidade, é a ampliação da renda per capita para até meio salário mínimo enquanto durar a pandemia. Então está lá no artigo 20A. Então vou recomendar, antes que eu me esqueça, a leitura dos artigos 20, 20A, 21 e 21A da lei da LOAS, da lei 8742 de 93. Esses artigos foram alterados, então é necessário entendermos um pouco desses artigos aí, porque ele é essencial para quem trabalha ou para quem tem interesse ou para quem vai buscar o benefício. Aqui há algumas alterações e basicamente está nesse quadro do artigo 20, tá certo? Do 20 até o 21. Então, essa outra alteração, a ampliação da renda per capita para até meio salário mínimo durante a pandemia, a lei fala o seguinte, que em razão do estado de calamidade pública, reconhecido pelo decreto 6 de março de 2020 e da emergência em razão da Covid-19, o critério de aferição da renda familiar per capita, previsto no inciso 1 do parágrafo 3º do artigo 20, poderá ser ampliado para meio salário mínimo. Essa era a grande discussão que a gente viu aqui, que a lei 13.981 e a lei 13.982 tratavam dessa mesma situação. Aqui é importante a gente falar que essa questão aqui, aumentar a renda, ela é temporária, ela é transitória e depende de decreto, depende de decreto do poder público, então do poder executivo. Na verdade, essa questão ela não foi resolvida ainda, mas também essa questão não é embate no Supremo, não se trata de embate no Supremo Tribunal Federal, ou seja, a questão da renda per capita de um salário mínimo, de aumentar de 1/4 salário mínimo, ela foi discutida na lei 13.981, essa lei, como a gente já explicou, ela perdeu a validade, então o que está valendo é a lei 13.982. E o artigo 20A, nesse particular, aumentar temporariamente aqui, ela pode ser ampliado o critério da renda per capita para um salário mínimo, ela não tem discussão, não tem embate no Supremo Tribunal Federal. Então, a renda per capita, dependendo do Poder Executivo, então é por isso que poderá, aqui o artigo ele é bem específico, ele poderá ser ampliado para até meio salário mínimo. Essa questão ainda não está resolvida porque não tem decreto nesse particular regulamentando essa questão, tá certo? Mas é uma novidade e vamos aguardar aí que seja regulamentado também.
Até agora a gente falou de benefício assistencial, né? A quarta novidade é a antecipação de auxílio emergencial aos requerentes do benefício do BPC, do benefício que a gente está falando aqui, do benefício da LOAS, né? Para ficar mais simples, do artigo 20 da Lei 8742 de 93. Então, a Lei 13982, ela trouxe essa possibilidade de antecipação do auxílio emergencial às pessoas que preenchem os requisitos, quem são? As pessoas idosas ou as deficientes. É sabido que nesse momento de pandemia, no momento que enfrentamos da Covid-19, as agências do INSS estão fechadas. Elas não têm atendimento presencial, atendimento físico. Então, como que se faz para conseguir o benefício? Então, a lei trouxe essa previsão. O artigo 3º, ele nos informa que fica o INSS autorizado a antecipar o valor mencionado no artigo 2º desta lei para os requerentes do benefício de prestação continuada para as pessoas de que trata o artigo 20 da Lei 8742. O artigo 2º da Lei 13982, ela trata do auxílio emergencial. O auxílio emergencial, esse Corona Voucher, que é concedido às pessoas que preenchem o requisito lá, o autônomo, o desempregado, o microempreendedor individual. Então a gente vai tratar dele um pouquinho mais à frente. Mas esse benefício também ele pode ser antecipado no valor de R$600, no valor de R$600 por um período de 3 meses. Ou seja, a pessoa que deu entrada, que preenche os requisitos, que está dependendo de perícia no INSS, as pessoas do benefício da LOAS, da Lei de Organização da Assistência Social, benefício assistencial. Essas pessoas que deram entrada nesse benefício e não foram atendidas em razão do problema da Covid-19, está autorizado aí a receber o valor do Corona Voucher, o valor do auxílio emergencial por um período de 3 meses. Concedido esse benefício, se a pessoa receber esse benefício, e concedido ao final lá, depois que ela passar pela perícia, quando retornar tudo isso aí, quando a gente passar por esse momento difícil, se for reconhecido o direito dela ao benefício assistencial, se ela tiver mais de 65 anos, deficiente, preencher todos os requisitos certinho, o INSS pagará a diferença que ele tem direito. Então, nesse momento, é apenas uma garantia para que a pessoa também ultrapasse esse momento com R$600 aí de um auxílio emergencial. Esta é a novidade número 4 desta lei, também é interessante para esse momento, tá certo? Uma outra questão, que agora é de direito previdenciário, até agora a gente tratou de auxílio de natureza assistencial. Por que eu estou insistindo nessa questão? Porque às vezes as pessoas confundem o benefício assistencial, o auxílio, a LOAS, como alguns denominam, com os benefícios previdenciários. Então essa quinta hipótese que a gente vai tratar aqui, ela é uma hipótese de natureza previdenciária. E qual que é a grande característica do benefício previdenciário? O recolhimento, o pagamento, a pessoa se manter a qualidade de segurado. Se você não é segurado, você não tem direito aos benefícios da Previdência Social. Essa é uma das principais questões quando se trata de auxílio previdenciário, de benefício previdenciário. Então, o artigo 4º da Lei 13982, ela traz o seguinte, que fica o INSS autorizado a antecipar um salário mínimo mensal para os requerentes do benefício de auxílio-doença de que trata o artigo 59 da Lei 8.213, aquela lei dos benefícios previdenciários, também por um período de 3 meses, a contar da publicação desta lei ou até a realização de perícia médica, o que ocorrer primeiro. Então, qual que é a questão aqui, basicamente, ela se compara àquela que a gente discutiu agora, só que aqui se trata de benefício previdenciário e não de auxílio assistencial, não de benefício assistencial. Essa aqui é de direito previdenciário. Então, a pessoa que deu entrada no benefício previdenciário e não conseguiu o benefício em razão não conseguiu sequer fazer a perícia em razão desse momento aí da Covid-19, ela tem direito, e por um período de 3 meses, de antecipação de um salário mínimo. A grande questão é o seguinte, e se o benefício, quando retornar tudo isso, se o meu benefício for superior a um salário mínimo? O INSS
paga a diferença esse valor, esse período de 3 meses aqui é somente para enfrentamento da Covid-19. Então, é uma garantia aí que as pessoas têm para recebimento desse benefício. Ocorre que o preenchimento desses requisitos ele passa pelo principal requisito, que é o cumprimento de carência. E o que é a carência aqui? Para a gente ser um pouquinho claro, porque senão a gente entra numa discussão um pouco maior com relação à lei, todas aquelas doenças do artigo 151 da Lei 8.213, ela dispensa de carência. Então aqui, quem deu entrada no benefício por auxílio-doença, código B31, ou auxílio-acidente B91, auxílio-acidente de trabalho B91, essas pessoas elas têm essa garantia do recebimento de um salário mínimo. E eu trouxe aqui quais são as doenças e o acidente de trabalho independe de carência para recebimento do benefício. E algumas doenças no direito brasileiro, direito previdenciário, também independe de carência para recebimento do benefício de auxílio-doença. Então, se você já estava no benefício, você já era segurado, desculpa, no benefício não, você já era segurado, você vinha contribuindo com a Previdência Social e acometido de alguma daquelas doenças previstas no artigo 151 da Lei 8.213, você também pode requerer o auxílio-doença, e aí a gente vai verificar um pouquinho que essa concessão aqui ela depende de uma portaria, e a gente vai ver um pouquinho mais à frente como é que se dá essa portaria, que ela também já foi publicada, tá certo? Então, essa é a quinta novidade da Lei 13.982 de 2020, também interessante, e para socorrer as pessoas que têm direito ao auxílio-doença e o auxílio-acidente nesse momento de pandemia, tá certo? A hipótese número 6 é exatamente aquela hipótese do auxílio emergencial. Essa hipótese aí que as pessoas estão recebendo, muitas pessoas têm tido dificuldade de receber. Então a lei, a princípio, ela foi, o objetivo principal era exatamente a concessão de um auxílio emergencial, um auxílio financeiro emergencial aos trabalhadores informais, microempreendedores individuais, e como determinou a lei, né? O artigo 2º da lei. Então esse Corona Voucher, que foi denominado aí pelas pessoas, ele tem um período transitório, um período de 3 meses. Então é transitório por quê? É só nesse momento de pandemia, mas como a gente verá mais à frente, ele também pode ser prorrogado. Como já está se discutindo a prorrogação para um valor maior, para um valor menor. Então o objetivo principal da lei foi esse, implantar aí um benefício, um auxílio emergencial. Por isso houve alteração na Lei 8742, que é a lei que trata de benefícios de auxílio assistencial, de benefício assistencial, é a lei da assistência social e não da previdência social. Então, esse Corona Voucher, ou o auxílio emergencial, como foi denominado pela lei, ele tem um período transitório de 3 meses, mas também poderá ser prorrogado. E aí esse aí tem que preencher alguns requisitos, e mais ou menos 40 milhões das pessoas têm se socorrido aí, 40 milhões de pessoas no Brasil têm se socorrido aí desse benefício, mas muita gente também não conseguiu receber, tá certo? Essa é a sexta novidade da lei. A 7ª novidade da lei é a antecipação de auxílio-doença pelas empresas. Essa também é interessante para o empresário, para o empregador. As empresas que têm empregado em seus quadros, de acordo com o artigo 60, ela tem que pagar lá o benefício, o auxílio-doença, nos primeiros 15 dias de afastamento do seu empregado. O que fez essa lei aqui, a Lei 13.982? Ela falou, a empresa poderá deduzir do repasse das contribuições da Previdência Social, observado o limite máximo do salário de contribuição ao regime geral de Previdência Social, ao segurado empregado cuja incapacidade temporária para o trabalho seja comprovadamente decorrente de sua contaminação pelo coronavírus. Traduzindo aqui, o empregador, ele, na forma legal, ele tem a obrigação de pagar os primeiros 15 dias ao seu empregado acometido de alguma doença ou de algum acidente de trabalho.
a partir do 16º dia, a responsabilidade passa a ser do INSS. Então a lei 13.982, ela falou o seguinte, ó, você é obrigado, mas nesse momento eu vou te ajudar. Então você vai apenas, ou você vai pagar, mas você vai poder deduzir o valor que você deve integralmente no regime geral da Previdência Social. Ou seja, para aquele empregado acometido pela doença, pela Covid-19, a empresa vai pagar, mas vai poder deduzir o valor integral. Traduzindo, é o INSS que vai pagar todo o período, até mesmo aqueles 15 dias que o empregador tem a obrigação de pagar, tá certo? Esta é uma novidade também interessante para o empregador, um incentivo ao empregador e também para facilitar o empregado nesse momento para receber o benefício de auxílio-doença ou auxílio-acidente. Mas que fique claro, não é para todo empregado acometido de qualquer doença ou de acidente ou doença do trabalho. Somente para as pessoas, para os empregados que foram acometidos pelo vírus da Covid-19, tá certo? Esta é uma novidade também interessante. E aí a gente termina e eu vou colocar aqui as questões de prorrogação. Então o auxílio emergencial, a própria lei ela já determinou aqui no artigo 6º que o período de 3 meses de que trata o caput dos artigos 2º, 3º, 4º e 5º, ou seja, todas essas hipóteses aqui que a gente tratou, poderá ser prorrogado por ato do Poder Executivo durante o período de enfrentamento de emergência da Covid-19, definida pela Lei 13.979. Então a gente já comentou essa Lei 13.979, foi a primeira lei que comentamos aqui, exatamente porque todas as leis, portarias e tudo vai originar-se com base na Lei 13.979, tá certo? Então todos esses benefícios eles podem ser prorrogados e aí depende do Poder Executivo, é ato do Poder Executivo. Apenas com relação ao artigo 4º, eu trouxe aqui a portaria conjunta, porque lá ele depende do artigo 4º da lei, que trata da questão do auxílio-doença, né? Ele fala que para conceder depende lá de uma portaria conjunta. Então, a portaria conjunta ela também já foi publicada e ela traz a possibilidade de antecipação de um salário mínimo aos requerentes de auxílio-doença. A antecipação decorre da autorização do artigo 4º da lei 13.982. Então, como é que faz para se solicitar o benefício, o auxílio-doença nesse momento? Você que está nessa dificuldade, como é que se faz? Então, presta atenção nessa portaria conjunta do Ministério da Previdência Social, 9381. Ela fala que para solicitar o auxílio-doença, o segurado deve anexar o atestado médico junto ao requerimento, mediante declaração de responsabilidade pelo documento apresentado por meio do portal ou aplicativo. Portal do INSS ou aplicativo, principalmente aqui o meu INSS, que hoje é mais prático. Então, e aí a portaria traz aí as questões principais do atestado médico. Quais são as questões principais? O atestado médico, além de anexado, ele deve estar legível e sem rasuras, ter o CRM do médico, ter um prazo próximo de validade, ter o Código Internacional de Doenças e conter as informações que são necessárias para a concessão do auxílio-doença, como a gente sabe. Conter o prazo estimado de repouso, também é uma determinação aqui da portaria, ou seja, o período que a pessoa se encontra incapacitado para o trabalho, também tem que vir essa descrição. Então eu trouxe aí toda a portaria, também é importante aí dar uma verificada, e basicamente foram essas, em síntese, as alterações trazidas para o direito brasileiro, pela Lei 13.982, alterando a Lei 8742 de 93, a Lei da LOAS, e também concedendo aí o Corona Voucher nesse momento tão difícil. Sei que muitas pessoas não conseguiram receber, já há na Justiça várias discussões a respeito. Para as pessoas que preenchem esse requisito, pode ingressar com ação na Justiça, e aí vai discutir essa questão, se preenche o requisito também tem direito a esse benefício do auxílio emergencial. O auxílio doença e também o benefício assistencial de forma antecipada também se pode discutir na Justiça, mas principalmente preste atenção na questão do envio dos documentos ao INSS pelo portal do INSS ou pelo meu INSS, tá certo?
São essas as discussões, espero ter contribuído um pouco e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Mas antes, me siga lá nas redes sociais. Um abraço e até a próxima.